não importa quanto você tenha, preze pela boa reputação. E a primeira coisa que eu quero trazer para a gente é a motivação que a gente deve ter ao olhar para o dinheiro, ao se planejar financeiramente. E a motivação está lá em Provérbios 22, do versículo 1 ao 3. Vamos ler comigo lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Qual que é a semelhança entre o rico e o pobre? Deus o criou, ponto. A Bíblia nos fala que Deus ele não está falando aqui tenha muito ou tenha pouco. Ele está falando aqui, não importa quanto você tenha, se é muito ou se é pouco, preze pela boa reputação. O que Deus valoriza é a boa reputação que a gente tem. É a maneira como a gente usa o dinheiro, um bom testemunho do Evangelho de Deus aqui na terra. Irmão, você pode estar pensando, Caio, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei esse negócio. Ou você deve estar pensando, Caio, eu tenho dinheiro pra caraca, assim, eu não preciso de nada disso. Irmãos, não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Não importa se a gente fez faculdade de administração ou não. Nós podemos aprender na Bíblia a administrar. A Bíblia fala sobre ser fiel no muito, sobre ser fiel no pouco. A Bíblia fala sobre como nós devemos estar preocupados com a reputação que a gente tem por meio da nossa vida também financeira, da maneira como a gente organiza a nossa vida financeira. E eu vou dizer para vocês, né, eu e a Sara, a gente estava começando a nossa vida, né, e a gente estava assim, como é que a gente vai organizar a nossa vida financeira? Porque ela tinha um jeito de organizar como solteira, eu tinha meu jeito como casada, a gente olhava assim e falava, meu Deus, e agora? Como é que vai ser casado? Porque muda, querendo ou não, né? E aí a gente começou a pensar, cara, por que a gente quer organizar a nossa vida financeira? Por que a gente quer ter um menor planejamento? Veio duas coisas no meu coração naquela época. Primeiro é o medo, né? Medo de não ter aposentadoria, medo de não ter dinheiro, medo de não poder fazer minha viagem. Esses medos que eu confesso, gente, eu não sou tão puritano assim de falar, não, isso aí não me preocupa. Me preocupa, eu quero fazer minha viagem, eu quero ver meus pais no final do ano, quero ir para Salvador. Mas outra coisa também foi a possibilidade de poder ajudar outras pessoas por meio disso. De poder fazer essa pregação que eu estou fazendo aqui para vocês. De poder receber uma mensagem da minha irmã mais velha, a Camila, e ela chegou para mim um dia e falou, Caio, você tem alguma tabela que eu possa ajudar a me organizar financeiramente aqui, com a minha família? E isso gerou um contato com a minha irmã que a gente nem tinha antes. Querendo ou não, falar de finanças aproxima a gente uns dos outros. A gente fica meio vulnerável falando disso. Na nossa igreja em casa lá em Samambaia, a gente tem, né, no âmbito de parceria, temos conversado com os nossos irmãos ali sobre as finanças, nos ajudado a se planejar, a pensar juntos como é que a gente pode gastar melhor. E isso tem sido muito bom. Não é que todo mundo tem as respostas, mas a gente está construindo juntos. Tanto o rico quanto o pobre, gente, podem amar o dinheiro. Você pode ser pobre, marredeci, e ainda assim ter um amor por dinheiro tão grande que você ganha 5 centavos, você gasta. Você ganha 5 reais, você gasta. E você pode ser rico e gastar tudo. Quanta gente já ganhou na Mega Sena e voltou a ficar pobre? E não é porque o cara tem dinheiro que o cara é sábio financeiramente, ou sábio aos olhos de Deus. Não é porque uma pessoa tem pouco dinheiro que ela também não é sábia. A gente tem aprendido tanta coisa nesses relacionamentos com a família, nesses relacionamentos com os irmãos lá da igreja em casa. Deus tem nos trazido tantas coisas importantes, tantos conceitos. O que eu tenho percebido é que Deus, Ele quer que a gente seja confiável, que a gente seja responsável. Se você pega dinheiro emprestado, você não devolve daqui 5, 10 anos, você devolve mês que vem, ou quando chegar o dinheiro você já paga. Deus, Ele fala assim, não, use seu dinheiro com sabedoria, com responsabilidade, se organize. Por quê? Porque assim a gente glorifica a Deus, porque assim a gente dá graças a Deus, dá glórias a Deus, e isso é muito bom. Você já ouviu aquela história da parábola dos talentos? Quem aqui lembra dessa história? Como é que é? Chega ali, o Senhor, né, Ele dá quantos talentos para um? Dá 1 talento, né? Aí pro outro ele dá 2. E pro terceiro ele dá quanto? Dá 5 talentos. Depois de um tempo ele vai viajar, e quando ele volta, o que acontece com esses talentos? 2 multiplicam e 1 não. O que tinha 2 vira 4, o que tinha 5 vira 10, e o que tira 1 vira o quê? Vira 1. Por quê? O que ele fez? Ele enterrou o valor ali, enterrou o talento, né? Geralmente quando a gente lê essa escritura, a gente está pensando nos dons, nos talentos que Deus nos dá, os dons do Espírito Santo, né? Aquele negócio de talento que a gente faz, que a gente realiza. Mas na história
história, o talento aqui é o dinheiro. O talento era um dinheiro, era uma forma de valor ali de moeda, né? E é engraçado que a gente olha assim, a gente fala, Deus ele não estava preocupado com a quantidade de dinheiro que a pessoa produziu, ou quanto que ela multiplicou. Ele fala para o servo que não havia multiplicado nada, ele falou, cara, você podia ter pelo menos deixado no banco, que ia render juros. Vocês lembram dessa parte? Ia render juros lá. Ou seja, Deus ele não está preocupado com a quantidade que a gente multiplica. Deus está preocupado como que a gente administra o que Ele nos dá. Porque no fim, nós não somos donos do nosso dinheiro. Você pode ser o Bill Gates, você pode ser o Elon Musk, voando para a lua, o dinheiro não é teu. O dinheiro, no fim das contas, é de Deus. Tudo que a gente adquire aqui na terra vai voltar para Ele. Essa é uma verdade que às vezes a gente esquece. A gente corre atrás do dinheiro, mas aí depois no fim a gente entrega tudo para Deus. Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Deus ele é o nosso patrão. Lá em Colossenses 3:23 fala: tudo o que fizerem façam de todo o coração para o seu chefe. É isso que fala? Não, para o Senhor. Deus é o nosso chefe, Deus é o nosso Senhor. Ele é aquela pessoa que está ali visualizando o nosso trabalho. Irmão, se você trabalha hoje, se você está hoje com um chefe, cara, não trabalhe por causa do seu chefe, não trabalhe só quando o chefe está vendo ou quando ele não está vendo. Seja excelente, não crie contentas, intrigas entre os seus colegas, não fica ali fazendo fofoca, cumpra suas metas, né? Realmente chegue no horário, seja pontual, e não porque seu chefe está vendo, porque Deus está vendo, porque Deus está olhando para nós como que a gente vai cuidar e organizar esse talento que Ele nos deu. E se você é chefe, cara, isso dá maior responsabilidade ainda. Lidere com sabedoria, não menospreze as pessoas que estão embaixo de você, não xingue, não trate mal, valorize o trabalho do outro, pergunte como está aquele seu empregado. Ou seja, por quê? Porque você pode ser o chefe daquela empresa ou daquele empreendimento, mas Deus é o seu chefe maior. E da mesma forma que você está ali chefiando alguém, Deus está te chefiando. E é importante você olhar assim e falar: eu preciso que os meus funcionários sintam, nós cristãos, né, a gente precisa ter essa preocupação que os nossos funcionários sintam que eles estão sendo liderados por Jesus, com mansidão, com cautela, ouvindo, se preocupando e ajudando a pessoa a se desenvolver, a crescer e realizar um melhor trabalho possível. Então isso, irmãos, é a motivação, é o porquê que a gente se planeja financeiramente. Não é por nós, não é para fazer a viagem para Cancún, não é para a gente poder ter o carro do ano todos os anos, é para a gente servir, é para a gente poder ser luz nesse mundo, é para a gente poder agregar valor para as pessoas. Isso é o motivo pelo qual a gente se planeja financeiramente.